Olá, pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aulinha de história, né? Vamos pegar a apostila então, retomando lá as conquistas de Roma, né? Na aula passada a gente viu lá a respeito da monarquia, da república, né? De como acontecia, a gente já tinha visto algumas coisas a respeito da monarquia, da república. Então, só retomando um pouquinho, ó, a monarquia, né? Que era também conhecida pela realeza, né? Que né, nesse período, vamos dizer assim, da monarquia, quem governava eram os reis, né, e tinham o auxílio do Senado, né, que a gente vai ver daqui a pouco mais uma vez, tá? Quem dominava desde lá da fundação eram os etruscos, tá? Vários povos chegaram, né, na fundação de Roma, mas os etruscos foram os que predominaram, que dominaram a política e também a parte militar de Roma, tá? A gente viu lá, então, no processo político da República em Roma. Então, esse processo, ele era, vamos dizer assim, a instituição ela era muito representada por pessoas, né? Era o Senado, que eram várias pessoas que tinham funções diferentes. Quem que participava do Senado? Somente homens, né? E esses homens, ele tinham um mandato vitalício até o fim da vida deles, né? Então, cada pessoa que participava do Senado, na República Romana, eles tinham o seu, vamos dizer assim, eles não viviam igual é hoje, por exemplo, né? Um senador, ele fica lá 4 anos no poder. Naquela época era vitalício, então a partir do momento que ele fazia parte da composição do Senado, ele tinha o seu mandato até a sua morte, né, para o resto da vida. E eram, vamos dizer assim, a organização deles, cada um tinha uma função, que a gente também havia falado na aula passada, né? Cada um deles participavam, né? Tinha, vamos dizer assim, o domínio de uma parte do Senado. Então, quer dizer, os cônsules, né? Eles administravam e presidiam, vamos dizer assim, o exército, né? A parte militar de Roma. Então, eles comandavam o exército de Roma. O pontífice Máximo, ele liderava todos os sacerdotes romanos, ele era, vamos dizer, o chefe do Senado. Os pretores eram aqueles que aplicavam as leis, né? Os questores administravam os recursos financeiros da cidade. Os edes, eles eram responsáveis pela infraestrutura urbana, construção de pontes, de aquedutos, né? Os censores, eles eram responsáveis pela contagem da população, né? Então, eles tinham que sair contando para ver quantas pessoas existiam na região, e o ditador, que concentrava os poderes em tempos de crise. Então, por exemplo, se havia uma crise, essa pessoa aqui, esse magistrado, esse ditador, ele que comandava toda aquela crise ali, né? Ele fazia as coisas acontecerem, vamos dizer assim, tá? Aí, com isso, né, depois lá do estabelecimento da República em Roma, houve as conquistas territoriais, que foi, como vamos dizer assim, né, depois da fundação de Roma, houve todo o processo de monarquia, né, de discussão política, da república, só que Roma começou a ficar pequeno para a quantidade de pessoas que existiam. Então, eles quiseram fazer o quê? Conquistar novos territórios, né? E com isso teve, vamos dizer assim, um processo de expansão territorial, né? Os patrícios eram as pessoas mais ricas, os que possuíam terras, né? Então, eles eram generais, eram políticos, eram comerciantes, e eles se beneficiavam dessa expansão. Então, quando havia uma expansão, né, uma ocupação de um território, quem se beneficiava desse território eram os patrícios, né? O poder político dos generais também aumentou, por quê? Porque nessa época havia muitos conflitos, né? Então, o poder militar e dos generais também aumentou, né? Da política. Eles tiveram muito mais, vamos dizer assim, poder, né, na política, por causa dos conflitos, que eles comandavam os conflitos, essas expansões territoriais, e ficavam sendo pessoas importantes. Então, o poder político deles aumentaram bastante. A expansão aumentou também o número de escravizados, né, que substituía a mão de obra. Então, muitas pessoas que tinham dívidas, né, que se tornavam escravizados ou eram filhos de escravos já, eles vieram para substituir a mão de obra nas cidades e no campo, né? Então, aumentou muito o número de escravos durante
a expansão territorial de Roma, tá? O aumento do domínio de pessoas na cidade gerou desemprego e pobreza entre os menos favorecidos. Com, vamos dizer assim, a saída de pessoas do campo para a cidade, né, para a expansão do território, aumentou também o desemprego, né? E comercializar pessoas era uma atividade legal. Então, por exemplo, vender e comprar pessoas, no caso escravos, era uma atividade que era, vamos dizer, legalizada, tá? Com tudo isso, haviam conflitos entre patrícios e plebeus. Por quê? Porque, vamos dizer assim, essa expansão que estava havendo lá causou desemprego entre os plebeus, que eram as pessoas mais pobres na época, né? Os patrícios eram os ricos, que tinham propriedades, que tinham terras, e os plebeus eram as pessoas que trabalhavam, né? Que eram, vamos dizer, as pessoas mais pobres, né? E eles ficaram ainda mais pobres, né? Eles reivindicaram a participação política, que não foi atendida pelo Senado, porque quem participava do Senado, das reuniões políticas, era apenas os patrícios. Só que os plebeus queriam também participar da política, e eles não tinham participação nenhuma. Com isso, houve uma revolta entre eles, né? Então, os plebeus se revoltaram contra os patrícios, né? Isso aconteceu, né, 494 a.C., no Monte Sagrado, ocorreu a primeira rebelião dos plebeus, né? Eles fizeram uma rebelião, eles foram contra as atitudes dos patrícios dentro do Senado. Com isso, houve uma crise na República, em Roma, né? No decorrer desse período, como a gente já havia dito, os generais ganharam muita importância, muita força política, né? Só que alguns generais eles passaram a contestar as atuações dos senadores, conseguindo chegar ao comando de Roma. Então, eles achavam, os generais, que muitas coisas que o Senado decidia não estava certo. Então, eles queriam também ser comandantes dentro do Senado, né? Com isso foi criado 2 triunviratos, isto é, grupos formados por 3 generais que governaram Roma durante alguns períodos, né? Então, depois que os generais chegaram no Senado e conseguiram comandar Roma, né, por alguns períodos, eles dividiram esses períodos em 2 triunviratos. Então, o primeiro triunvirato foi formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Né, durou de 59 a.C. a 54 a.C. a 59. O segundo triunvirato foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépito. Durou de 27 a.C. a 44 a.C., tá? Essas reformas, elas eram concluídas por disputas de poder, tá? Então, durante esses triunviratos aqui, durante esse período, vamos dizer, inúmeros conflitos foram causados para que eles conseguissem estabilizar essa crise que estava acontecendo em Roma, para que Roma, vamos dizer assim, formasse um novo poder político, né? Saíssem da república e fosse para outro poder político, para outra forma de política, vamos dizer assim. E no capítulo seguinte a gente vai ver isso aí, tá? A gente vai ver a forma de império, né? Que depois do primeiro triunvirato, do segundo triunvirato, né? Que foram comandados por pessoas, por generais, vamos dizer assim, foram períodos que foram comandados por generais, né? Durante a República em Roma, eles, com todos os conflitos, a guerra, né? Que foi centralizada, eles formaram um novo período político, que foi o Império Romano, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Depois de inúmeros conflitos e guerras civis, o general Otávio centralizou o poder, tornando-se o primeiro imperador romano. Então, depois do primeiro triunvirato, do segundo triunvirato, que eram formados por 3 pessoas, né, por 3 generais, vamos dizer assim, Otávio, ele centralizou o poder somente nele. Então, quer dizer, ele era o imperador. Com isso veio o período de império em Roma, tá? Que a gente vai estar vendo na próxima aula, tá bom? Então, aguardo vocês até a próxima aulinha. Fiquem com Deus.